Para poder ficar clara a ideia de que tipo de trabalho você está começando, para poder perceber qual é a tua participação nisso e qual é a expectativa que pode estar disponível neste trabalho. Eu gostaria de organizar contigo uma ideia sobre isso. Uma coisa que é muito importante entender é que padrões repetidos na nossa vida são sequelas de aprendizado. Então, aqueles padrões que são recorrentes, acontecem mais de uma vez ao longo da vida, indicam sequelas de aprendizado. A gente passou por cima, a gente negou a situação para não sofrer e aí ficou pendurado um aprendizado não assimilado. Estas sequelas de aprendizado vão se repetir infinitamente até que alguém esteja pronto para fazer uma diferença, para ter uma outra visão, para olhar diferente para o que está acontecendo repetidamente. Nós estamos entrando no processo da constelação familiar e ela faz uma avaliação do sistema. O que se constela não é uma pessoa, mas o sistema familiar. Aí é bom a gente entender o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de elementos interconectados em constante condição de mudança. Se mexe num ponto, em qualquer situação, digamos que seja no corpo físico ou do emocional, uma decisão do mental ou uma interferência do espiritual, mexe com tudo. Todo o sistema é mexido quando uma parte que compõe esse sistema recebeu uma mudança. E quais seriam os sistemas, que a gente vai abordar? A família, relacionamento, uma empresa, ou seja, a parte profissional, uma comunidade, como a escola, por exemplo, uma cidade, um país, tudo é sistema. Marido e mulher são a união de dois sistemas. O sistema do marido, que envolve todo o sistema familiar dele, o sistema da esposa, que envolve todo o sistema familiar dela. E se por acaso se forma uma nova família, e na constelação familiar é muito clara essa condição de quando a gente define que a pessoa certa para estar conosco, a gente casa de papel passado. Por quê? Porque enquanto nós estamos numa relação que não tem o compromisso, isso é um registro mental de tradição, a gente estará procurando algo melhor. É fácil, de repente eu saio, não preciso me incomodar com advogado, não tem burocracia. Isso é um sinal de imaturidade do casal. Quando existe a relação de uma nova família, por exemplo, neste caso, e tem filhos, então vai incidir o sistema familiar do casal, que já é uma soma de dois sistemas, o sistema familiar dos filhos, que já tem suas hierarquias definidas. Sobre o sistema dos filhos existe o sistema dos pais.
Isso quer dizer sistema interagindo com sistema. Parece complicado, mas qual que é a compreensão disso? É entender que existe uma soma de interferências. E aí a gente pode entender que o próprio corpo humano é um sistema, que é um conjunto de elementos interconectados em permanente condição de mudança. Existe uma dinâmica no sistema orgânico, né? Fígado, coração, bexiga, pulmões, rede linfática, rede sanguínea, rede nervosa. E quando acontece alguma alteração num destes sistemas, mexe com o corpo todo o sistema. A dinâmica que rege o sistema vai sempre buscar um reequilíbrio. Quando é feita uma constelação, vai ocorrer um movimento dinâmico nos sistemas que estão interconectados e que vai causar um impacto em todos os sistemas, que vão fazer emergir sinais, sensações, emoções, mostrando que o sistema está mexido. Cada pessoa que faz parte de um sistema individual, familiar, ancestrais desse sistema, vão estar a serviço do equilíbrio de todo o sistema. O equilíbrio sempre vai buscar uma harmonização a serviço do todo que está envolvido. Através da constelação familiar, a gente aprende que existem algumas leis que são básicas, leis primárias. A primeira lei é o pertencimento. Cada um que está compondo o sistema, que faz parte do sistema, tem um lugar, o seu lugar. Então, a primeira lei é a do pertencimento. Cada componente tem que estar no seu lugar. E se não estiver, vai dar conflito no todo. Esta lei define que o equilíbrio do todo está em primeiro lugar. Ou seja, cada um tem que estar no seu lugar. Essa é a lei do pertencimento. Então, todos vão estar a serviço para que o equilíbrio seja restabelecido. E enquanto este equilíbrio não for restabelecido, são criadas compensações, e isso é automático. O equilíbrio precisa ser restabelecido para que o sistema se perpetue. Se o equilíbrio não for restabelecido, o sistema colapsa. E aqui entra mais um detalhe. Todo e qualquer problema está a serviço do equilíbrio do sistema. E o importante é o que está por trás do problema. O problema não é o problema. O problema é o desequilíbrio. Isso envolve todo o sistema. Vamos prestar atenção. Como é que está a tua vida? A tua vida íntima, a tua vida emocional está harmonizada? Você está desnutrida? Você está incomodada? E como é que está a tua vida profissional? Está conturbada, tem muitos altos e baixos, não dá uma realização permanente. Ok.
Como é que tá a tua vida de relacionamento? Ah, não para, entra e sai. E tem algumas coisas que foram bem duras, bem pesadas. Ok. E como é que está, como foi, como se desenvolveu a vida de mãe e pai? Ah, bom, tiveram muitos problemas, muitos cortes, tiveram muitos sofrimentos, muitas lutas. Ok, a tua mãe é feliz? Há que pesquisar sobre isso, porque ela é uma mulher realizada, essa relação realizou ela fugiu dessa relação, ela ficou submissa nessa relação, ela é realizada como mulher, ela foi abusada nessa relação, e abusada aqui eu vou dizer, para esclarecer bem, abusada não é só na área sexual, abusada é quando ela é desrespeitada como mulher, quando ela não é valorizada como ser humano, quando ela é agredida verbalmente. Não precisa ter agressão física para se considerar um abuso. Abuso é quando existe uma repressão das capacidades de uma pessoa em função dos direitos ou do ego exacerbado do outro. E aí, o teu pai é realizado? É um homem realizado profissionalmente, emocionalmente? Ele tem uma espiritualidade desenvolvida? Então, e aí nós já vamos abrir, porque como é que foi a vida da tua avó e do marido da tua avó? Ah, ela foi abusada. Ah, ela não foi respeitada. Ela foi traída pelo marido. Olha só que interessante, né? E a tua mãe foi traída pelo marido ou traiu o marido? Ok, e os pais do teu pai, quer dizer, os teus avós paternos? Ah, os avós paternos eram abertos, eram realizados, tiveram uma relação boa. Então, quando a gente olha para o sistema, antes da gente mesmo, antes do individual, a gente tem uma visão de quebra, de colapso, de problemas, de falta de realização. Isso vai se perpetuar. Então, como é que estão os seus descendentes? Felizes, harmonizados? Como é que foram as tuas relações em relação aos filhos? Ah, sim, tivemos problemas com pais, tivemos problemas com amigos, com padrastos, tivemos problemas de saúde, crianças fragilizadas, crianças desarmonizadas. Olha, isso é uma perpetuação do sistema, dos problemas que estão desarmonizados. Não há equilíbrio no sistema. E o sistema é o todo, não é uma parte. E quando alguém está pronto para olhar para isso, maduro, e resolve o problema, todo o sistema é beneficiado. Os ancestrais e a família de origem, que é pai e mãe, e também os descendentes. Nós aliviamos esse peso do desequilíbrio, porque todo o desequilíbrio se dissolve nessa questão. Isso porque toda doença, todo o desafio tem um propósito. E se for possível extrair o aprendizado, tudo se harmoniza. Senão, o sistema colapsa e todos vão dar sinal disso. Em doenças, em emocional conturbado, em interferências espirituais, tomada de decisões erradas. Então, existem 3 leis básicas na constelação familiar que explicam as desarmonias e os desequilíbrios. A primeira, a gente viu, é a lei do pertencimento, que fala tanto no individual, quanto familiar, quanto empresa, quanto em relacionamentos, quanto em família com descendentes. A lei do pertencimento, em qualquer dessa situação, diz que todos os que compõem o sistema precisam pertencer a esse sistema.
Caso exista uma rejeição, por exemplo, caso exista um impacto que causa uma inferioridade ou um distanciamento e uma pessoa do sistema ou várias são rejeitadas, são excluídas do contexto, como por exemplo, o cara é alcoólatra, não quero ele na família, nossa, meu irmão é um inferno, ele usa drogas, eu não quero ele na família, meu marido fez tal e tal agressão, eu não quero ele na família. Seja o que for, em que nível for, eu vou criar uma imagem em relação a essa pessoa. E essa imagem que eu fizer em relação a essa pessoa vai ficar registrado no campo do sistema. Portanto, a partir da lei do pertencimento, cada um deve estar no seu devido lugar, dentro do sistema. Quando uma pessoa não está no seu lugar, é considerado um excluído. E quando existe um excluído, existe uma lacuna. E alguém vai ocupar o lugar desse excluído até que o desequilíbrio seja visto e resolvido. O objetivo destas leis é manter o equilíbrio ou trazer o equilíbrio de volta. Então, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, que quer dizer que cada um tem o seu lugar e deve permanecer no seu lugar, e a lei do equilíbrio, que quer dizer a lei da troca, e a troca é o amor. E aqui começam os problemas, porque a primeira postura que uma pessoa assume é excluir o problema. Como se isso resolvesse. Eu quero me livrar disso. Eu quero me livrar dessa pessoa. Eu não quero mais falar sobre isso. Eu não aguento mais essa doença. Eu não aguento mais o relacionamento pela metade. Mas a ideia realmente deve ser: eu quero me relacionar com essa situação, com aquilo que me incomoda, para ter condição de crescer. Eu aceito olhar para esse problema e entender o que está por trás desse problema. E quando aceitamos, a pessoa tem condição de entender e assimilar o aprendizado embutido nesta situação, que envolve, com certeza, as nossas próprias emoções e reações, reatividades emocionais, medos, dúvidas, inseguranças, carência, tudo está dentro de um pacote só. Só nesse ponto é possível o equilíbrio voltar ao normal e a gente se liberar do problema. Então, se a gente entendeu que o sistema é um conjunto de elementos interconectados em constante condição de mudança, e entendemos também que quando existe um movimento numa parte do sistema, tudo se move, porque é um movimento dinâmico, então entendemos que tudo é automático. E o mais importante, quando paramos de tentar, de querer, de teimar, controlar a situação, qualquer situação, em cada um dos seus detalhes, que incomodam, é claro, todo o movimento fica travado. Quando a gente consegue se tornar um observador, mesmo que o problema não tenha sido resolvido, a gente consegue mudar a forma de observar a situação. Isso dentro da gente, é o dentro que importa, porque tá batendo numa imagem que eu tenho da situação. E então, quando a gente muda essa postura interna, tudo muda.
problema passa a ser visto diferente e até perde um pouco do seu poder sobre nós. E quando a gente percebe e quando a gente entra no pensamento sistêmico e entende que tudo é automático, a gente não tenta controlar. E a harmonia fica mais fácil de ser alcançada. É como trocar a lente de percepção interna e conseguimos olhar para a mesma coisa com outro ponto de vista, numa outra perspectiva. Um exemplo disso é a gente olhar para o mundo e não concordar como o mundo é e querer que o mundo mude. E isso envolve tudo. Mundo, marido, relação, filhos, empresas, negócios, tudo. E nesse ponto, aí a angústia interna quer que eles mudem, que o marido mude, que os filhos mudem, que o sistema mude. Enquanto uma visão que poderia mudar essa situação de sofrimento é se posicionar assim: eu não concordo, o outro não vai mudar. Mas quando eu consigo retirar a parte que me incomoda e olhar com os olhos da alma, não ver exatamente o que eu não gosto em relação ao outro, mas tentar ver o outro como ele é, tentar enxergar o bom no outro, alguma coisa que faça com que ele mereça o nosso respeito, o esforço, a forma de luta, a responsabilidade, a integridade, as perdas que o outro teve que podem ter formado uma bolha de distorção dentro da mente ou do emocional da pessoa mesmo, né? Tentar ter uma visão maior sobre o outro. O sofrimento só avisa quando eu saio do não concordo com você, quero que você mude. Eu não concordo com você, mas eu entendo como você é, então eu vou mudar minha lente interna e olhar por uma outra visão e perspectiva. Concluindo, você está no seu devido lugar, você é uma pessoa excluída no seu sistema, você não teve direito de escolhas, você está no lugar de alguém excluído. Isso se refletiu nos seus relacionamentos? Essas são perguntas importantíssimas. Outras, teve aborto na tua linha de hierarquia? Mãe fez aborto? Vó fez aborto? Teve aborto provocado? Teve aborto natural? Alguém morreu? Quais são as perdas? Teve alcoólatra? Teve drogado? Teve suicídio? Tudo isso é incrivelmente importante para que a gente organize cada um no seu lugar, para que o equilíbrio possa voltar a reinar. Gratidão, querido. Gratidão para você por me ouvir.